Bom dia. Carlinha, bom dia. Oi, gente. Estamos no nosso segundo dia, segundo encontro. A gente tem o pranayama no centro, né? Pranayama no centro da nossa prática e outras técnicas, elas estão orbitando a prática do pranayama. Ontem a gente falou dos asanas. E essa relação muito próxima que os asanas têm com os movimentos da respiração. Porque os mesmos músculos que são usados para respirar são os músculos que também estão sendo usados ali para se alongar, se torcer, se contrair dentro de uma postura, né? Hoje a gente vai dar um passo para um outro grupo de técnicas chamadas bandas e mudras. Mudras para o Hatha Yoga não são esses gestos de mãos, né? Vários gestos. Ah, isso vem de outras tradições. Mudras dentro do Hatha Yoga são uma espécie assim de posturas internas, são técnicas de contração, são técnicas corporais, contrações, sucções, né? E assim como as posturas interferem nesses movimentos mais periféricos, né, musculares do corpo quando respira, os bandas e os mudras, eles têm uma modificação mais interna, também nos movimentos da respiração, porque a respiração está acontecendo lá por dentro, né? Os pulmões estão lá por dentro, o diafragma ele recobre todo esse nosso espaço entre tórax e abdômen, né? As coisas estão se mexendo lá por dentro. E essas sensações internas nos interessam. Os bandas e os mudras, eles vão entrar e atuar especialmente nessa área. Dizia Dr. Bolli, né, uma pessoa que eu vou citar muitas vezes aqui, quem já está aqui há um tempo já ouviu muitas, né, e vai continuar ouvindo, que a prática, né, do yoga, ela tem como assim uma das suas funções, um dos seus objetivos, uh, tornar o nosso corpo suficientemente interessante para que a nossa mente possa se estabelecer aí, para que a nossa presença fique aí, né? Para que a nossa mente não fique o tempo inteiro querendo escapar do corpo e a gente fica se distraindo e aí fica uma luta, né? Uma luta porque minha mente não quer estar aqui, mas eu quero trazê-la de volta porque ela deve se concentrar nisso. Não funciona muito bem assim, né? Não funciona muito bem isso. Funciona melhor se a gente começa a se interessar pelo próprio corpo e a mente naturalmente vai se estabelecendo aí, né? A mente vai querer ficar aí, ela gosta, né? Então a gente vai desenvolvendo um gosto, vai desenvolvendo assim um interesse em reconhecer, em explorar esse corpo interno. Bom, de qualquer maneira, toda a prática do Hatha Yoga está estabelecida em concentrar essas sensações, né, para o centro, trazer para o centro do corpo e projetar essas sensações de baixo para cima. Isso que o yoga vai falar de chamar de prana, a gente vai falar disso em outro momento, né? Esses movimentos internos, esses fluxos internos. Mas, na prática, a gente vai poder perceber isso. A gente vai poder perceber que quando a gente quer ganhar altura, musculaturas se recrutam e vão impulsionar a gente de baixo para cima. Isso não muda só a nossa altura em termos de coluna, né? Mas isso cria uma sensação, isso modifica a respiração. Quer dizer, essas coisas todas assim de uma forma integrada, né? Eu estou procurando trazer aqui nessa semana essa integração das técnicas, né? Não tratar o asana como uma coisa isolada, o pranayama como outra separada, bandas e mudras como ainda um outro conjunto. Não, a gente trazer tudo isso num próprio conjunto que é o nosso corpo. Não dá para separar essas coisas do corpo, né? Tudo acontece aqui, nesse corpo. Ah, muito bem, então vou falar mais sobre isso durante a nossa prática, para que a gente deixe isso tudo de uma forma assim o mais concreta que eu puder, né? Apesar de ser sutil, o sutil não é assim uma coisa, não é uma abstração, né? Apesar de ser sensações pequenas,
sensações sutis, a gente vai querendo sutilizar cada vez mais essas sensações. Isso não é uma abstração, não é uma imaginação, tá? Não é uma questão apenas simbólica. Não, são sensações muito concretas no corpo. A gente vai tentando transformar o sutil em algo que a gente possa, assim, concretamente perceber, tá? Antes da gente começar, queria ler um poema, um trecho de um poema de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, que eu também leio sempre no começo das minhas coisas, mas que é sempre bom reler. Ou para quem está ouvindo pela primeira vez, ele diz: procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro, mas um animal humano que a natureza pôs na superfície. Exige isso, né? Exige despir do que aprendemos, exige esquecer do modo de lembrar que nos ensinaram, exige raspar essa tinta com que nos pintaram os sentidos, né? E esses sentidos vão sendo pintados o tempo inteiro e a gente vai raspando essa tinta o tempo inteiro, para ver se a gente encontra alguma coisa lá por dentro, né? Para ver se a gente resgata essa sensibilidade lá por dentro. Então vamos para o nosso mantra e para a nossa prática. O que esse mantra diz, né? Além da palavra sarra, sarra quer dizer juntos, que juntos possamos progredir na nossa prática, né? Que juntos possamos prosperar, que haja bom entendimento entre nós, né? E isso é muito legal porque assim nos coloca de fato juntos aqui, quebra essa coisa de hierarquias, né? Estamos juntos nessa prática. Então, se prepare, toma a sua postura de meditação da forma mais confortável que você puder. Feche um pouquinho os olhos. Inspire. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavati Tamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Então entramos na nossa prática. Isso exige uma atitude interna, uma espécie de decisão também, de fazer desse momento o melhor momento possível. Assim como eu li ontem, de tornar esse tempo o tempo mais construtivo possível. De não deixar esse tempo que a gente está aqui dedicados a isso se esvair como a um punhado de areia. E querer desembrulhar esse eu que está aí meio embrulhado, de querer raspar a tinta que nos separa da nossa sensibilidade.
Isso tudo exige alguma coisa além da prática. Isso tudo é uma espécie de uma atitude interna. Nós começamos deitados de costas. Deitando, abraça os joelhos. Você pode abraçar segurando os joelhos pela frente, você pode segurar por trás dos joelhos, entre as coxas e as panturrilhas. Não deixa o seu queixo apontar muito para cima. Se precisar, você coloca uma almofadinha embaixo da cabeça. Torna isso confortável, porque o que nos interessa é o que acontece por dentro. Acomoda bem as escápulas no chão, acomoda bem a lombar no chão. E deixa o corpo se soltar um pouquinho, se acomodar um pouquinho melhor, ganhar mais aderência ao chão. Se não é confortável para você ficar segurando os joelhos, você pode apoiar os pés no chão. Você pode fazer todas as adaptações que você achar necessárias. Então, aprofunda a sua respiração. Aos poucos, não de uma vez. Cada respiração um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais lenta. E antes de falar em sentidos, direções internas da respiração, né, caminhos internos, a gente vai tentar encontrar uma espécie de localização. Então, quando você respira profundo, assim, nessa postura, nesse asana, pavana muktasana, aonde você localiza a sua respiração? Aonde ela é mais evidente? E talvez você comece sentindo esses movimentos mais externos, talvez da parede abdominal, mas aí tenta ir um pouquinho mais para dentro, tentando reconhecer que há movimentos internos, talvez sentidos por meio de pressões, talvez sentidos por meio de algum tipo de pulso. Não o pulsar dos batimentos cardíacos, mas um pulsar ligado à respiração mesmo. E então, com suavidade, sem excesso de contração, com bastante delicadeza, você contrai um pouco a região anal, como quem sobe, como quem puxa a região anal para cima. Você contrai a região do períneo, como quem puxa o centro do períneo para cima. Contrai a região genital, como quem puxa a região genital para cima, puxa o canal da uretra, puxa o canal vaginal, puxa o centro do períneo, puxa o canal do reto, puxa isso para cima e mantém um pouco. E vê o que aconteceu com aquela localização onde você sentiu os movimentos respiratórios. Vê se eles foram para outro lugar, eles mudaram de lugar, se deslocaram de alguma forma. Tenta respirar profundo, mantendo essas contrações. E vê o que aconteceu com a sua respiração. Onde você sente ela agora?
Continua com a sua respiração e a gente vai soltar essa contração que chamamos mula bandha. Você solta isso, relaxa o assoalho pélvico outra vez e vê onde se localiza a sua respiração. Ela se desloca. Isso tudo está ainda abstrato. Vamos mais uma vez. Mantenha a sua respiração profunda e vem subindo com a região anal, com o centro do períneo, com a região genital, como se quisesse puxar o reto, puxar o centro do períneo, puxar o canal da uretra, puxar o canal vaginal. E fica. Percebe as sensações provocadas pela respiração. Mantenha a respiração, solta a mula bandha e vê o que acontece. Então solta as pernas, apoia os pés no chão. Relaxa as mãos, os braços. Sente bem esse apoio do sacro no chão. Relaxa o assoalho pélvico. Relaxa por dentro. Vê se fica ainda algum tipo de sensação. Como você sente, assim, do assoalho pélvico para dentro, nessa parede interna do seu assoalho pélvico, ou alguns centímetros para dentro do corpo, não só na parede em si, na superfície, mas para dentro um pouquinho. Então, volta a respirar mais profundo. E a gente vai fazer uma outra técnica chamada Tadagi Mudra. Primeiro com os pulmões vazios e depois a gente vai explorar a nossa respiração aí. Então, a gente vai trabalhar com uma pausa respiratória, mantendo os pulmões vazios, ou seja, você vai fazer isso dentro do seu limite, daquilo que for possível e confortável. Né? Na hora que sentir vontade de inspirar, você vai inspirar por sua própria conta. Então, primeiro toma uma inspiração profunda, solta todo o ar e solta o ar rápido, pode ser pela boca. Sem ar, leva os braços lá para trás, relaxa o seu abdômen, expande a caixa torácica e deixa o seu abdômen ser sugado lá para dentro. E quando precisar respirar, você volta. Né? Então, o que é Tadag? Tadag significa literalmente um poço ou um lago. Né? Então, eu vou mostrar aqui mais uma vez para vocês, se alguém não conhece essa técnica. Né? Vê se dá para enxergar o poço que se forma, né? O poço nesse sentido como se o umbigo fosse lá profundo, por uma sucção, não é porque eu estou contraindo, mas é por uma sucção que está acontecendo aqui nessa pausa com os pulmões vazios. Então, inspira profundo, solta todo o ar rápido, pausa com os pulmões vazios, braços lá para trás. O abdômen é sugado lá para dentro, tá?
Pois bem, mas a gente está querendo investigar os efeitos dessas técnicas na respiração, então eu não quero muito trabalhar com a pausa respiratória nesse momento. Então, agora que você reconheceu o efeito, né, dessa técnica em puxar o seu umbigo lá para dentro, a gente vai tentar fazer isso voluntariamente. Não mais por uma sucção que acontece numa pausa com os pulmões vazios, mas durante a própria respiração. Então, retoma a sua respiração profunda e lenta. Percebe os movimentos que acontecem na região do umbigo, na região do abdômen. E tenta percorrer um pouco esse umbigo para dentro, como se fosse assim na direção de uma raiz do umbigo. E se você continuar seguindo o seu umbigo, ele vai dar lá na coluna, na face frontal da coluna. Então, faz como se você quisesse reproduzir esse lago, esse poço, né? Você vai tentando, mantendo a respiração contínua mesmo, lenta, profunda, vai tentando puxar o seu umbigo lá para dentro por essa espécie de raiz. É claro que ele vai ficar oscilando quando você inspira e expira, mas você vai continuar tentando levar ele lá para dentro, mesmo na inspiração, quando tem uma tendência do umbigo para cima. Você continua puxando ele para dentro. Na expiração, ele entra mais. E a gente vai puxando, assim, cada vez um pouquinho mais. Vê se essa puxada do umbigo lá para dentro te ajuda a empurrar um pouco melhor a lombar contra o chão. É como se quisesse criar um grande poço com o seu umbigo lá para dentro do corpo. Isso é uma sensação. Se você olhar de fora, não tem tanta diferença assim. Mas é uma sensação interna. Solta essa contração, relaxa o abdômen, deixa a sua respiração livre um pouco. Percebe os movimentos na parede abdominal acontecendo e tenta sentir alguma coisa alguns centímetros para dentro dessa parede. A gente vai de novo. Aprofunda a sua respiração outra vez. Ainda sem nenhuma ação abdominal. Aprofunda a sua respiração, a gente vai tentando encontrar de novo essa localização e esse possível deslocamento que a técnica produz. Onde a sua respiração se localiza agora? Então, vai puxando o seu umbigo lá para dentro. Lentamente, pouco a pouco, isso não acontece de uma vez. A cada respiração, puxando um pouquinho mais. Enquanto você vai fazendo, vai também percebendo para onde a sua respiração se desloca. Se esses movimentos internos, essas pressões internas, essas sensações internas mudam de lugar. Você quer levar o seu umbigo lá na coluna e criar um grande poço com isso. O que aconteceu com a respiração? Mantém isso assim, junto. Procura fazer mulabanda, devagar, lentamente, suavemente, puxando o canal do reto para cima, puxando a uretra e o canal vaginal para cima,
puxando o centro do períneo para cima, puxando ainda a raiz do umbigo para dentro. A respiração vai querer se encurtar, mas você tenta mantê-la profunda. Para onde ela vai? Relaxa tudo isso. Deixa a respiração livre e tenta perceber qual é o seu grau de consciência ou de presença nesse espaço interno. Alguns centímetros para dentro do assoalho pélvico, alguns centímetros para dentro da parede abdominal. Seguir o fio desse umbigo para dentro, seguir o fio da região anal, genital, períneo para dentro. Tentar encontrar aí algo que se relacione com a respiração. Estendendo as pernas, viramos de bruços. E de bruços a gente vai repetir uma postura de ontem, que é a postura da esfinge. Apoiando os cotovelos no chão, na linha dos ombros. Os pés um pouquinho afastados na largura do quadril. O pubis bem apoiado no chão. O topo das coxas. E aí os cotovelos empurram o chão. Tem uma atividade aqui. Empurram o chão, os ombros descem. E você tenta subir um pouquinho mais com o topo da cabeça na direção do teto. Distanciar um pouquinho os ombros das orelhas. E produzir, assim, uma espécie de tração com a sua coluna vertebral. Uma descompressão, aumentar um pouquinho o espaço entre as vértebras. Tenta projetar o externo um pouquinho mais para frente, entrando com essa coluna entre as escápulas. Um pouco. Cuidado com a sua lombar. Aprofunda a sua respiração. E aqui mesmo, vem puxando o seu umbigo para dentro, como fizemos antes. Como se quisesse levar o umbigo nas costas. Puxa pelo fio, pela raiz. E tenta localizar isso bem no umbigo mesmo. Ver o que acontece com a sua respiração. É possível sentir melhor a respiração na região lombar? Sobe com o assoalho pélvico, região anal, períneo, genital. Mantenha essa puxada do umbigo. Então a gente está conduzindo a nossa respiração por dentro do corpo por meio dessas contrações. Tirando a respiração de certos lugares, levando para outros. Desfaz as contrações, percebe como a respiração se desloca. Ela vai lá para o abdômen, ela vai lá para baixo. Desfaz a postura, relaxando um pouco de bruços da sua forma mais confortável.
Dessa postura, passamos para Balasana, empurrando o chão com as mãos, sentando lá sobre os calcanhares. As mãos no chão, a testa na direção das mãos. Tenta aproximar bem o quadril dos calcanhares, mas se não der, você deixa o quadril mais elevado. Se você aproxima bem o quadril dos calcanhares, você também aproxima o abdômen das coxas. Vê se é possível sentir movimentos respiratórios nas costas. Então faz suavemente Mula Bandha, puxa a região anal, períneo genital, puxa a raiz do umbigo. Vê se isso te ajuda a sentir melhor os movimentos respiratórios nas costas. Desfaz Mula Bandha. Então a respiração é esse pulso que vai acontecendo, mas ele é afetado por técnicas que a gente vai fazendo, ele é afetado por contrações, por elevações, por sucções de determinadas regiões do corpo. Ele é afetado pela postura, o asana, e ele é afetado por essas técnicas internas. Eleva o tronco. Se for confortável para você, mantenha a postura sentada sobre os pés. Vajrasana, dessa forma, né? Sentando sobre os pés, os joelhos próximos. Se isso não é confortável para você, não é possível, você senta na sua postura de pernas cruzadas. Pode usar almofada ou pode sentar na sua cadeira, como você preferir. Tá? Mas se for bem ficar assim, fica. Essa postura se chama Vajrasana. Daqui, a gente vai fazer um outro mudra, chamado Simha Mudra, que também é conhecido como a técnica do leão. Né? Por quê? A gente vai colocar a língua toda para fora. Isso também é um mudra. Isso também é um mudra. A gente vai colocar a língua bem para fora, como quem quer expor o fundo da língua lá para fora. E com isso a gente vai tentar alongar todo o fundo da língua, toda a base, a raiz da língua, toda a região da garganta, tá? A gente vai fazer uma primeira vez, apoiando as mãos bem nos joelhos, ou adaptando, se você estiver em outra postura. Mantenha os olhos fechados, coloca essa língua toda para fora e mantenha a sua respiração acontecendo. Pode ser pela boca ou pode ser pelo nariz, como você preferir agora. Abre bem a boca, expõe a língua, recolhe a língua, fecha a boca e tenta ficar um pouquinho com as sensações. E vê se de alguma forma isso te ajuda a sentir um pouco a respiração na região do pescoço, na região da garganta.
não só pela passagem do ar. Talvez dê para sentir também a passagem do ar, mas nos interessa mais o movimento, expansão, retração, pulso, fluxo. Se precisar mudar a posição das pernas, muda. Se você puder, afasta os joelhos e a gente passa de Vajrasana para Mandukasana. Então, os dedões dos pés unidos lá atrás, os calcanhares separados, senta nessa cadeirinha que se forma e os joelhos bem separados. Tá? Então, os dedões dos pés estão unidos e os calcanhares bem separados, isso forma uma cadeirinha, os joelhos bem separados. Você se assenta um pouco aqui, isso é Mandukasana. Vê se dá para ficar nisso, senão vai para a sua postura de pernas cruzadas. E aqui a gente vai colocar a fixação do nosso olhar em dois pontos, na ponta do nariz e depois entre as sobrancelhas. Mas a gente também vai criar uma outra coisa. A gente vai manter a língua para fora e a fixação do olhar durante uma pausa com os pulmões vazios, tá? Então a gente vai fazer uma inspiração profunda, soltar todo o ar, colocando a língua para fora rápido, manter a língua para fora e a fixação do olhar primeiro na ponta do nariz, enquanto puder ficar na pausa com os pulmões vazios e precisando respirar. Recolhe tudo, desfaz tudo, volta, mantém a respiração, tá? Então vamos. As mãos nos joelhos, inspira profundo, solta todo o ar rápido, língua para fora, olhar na ponta do nariz, mantém a língua para fora e o olhar fixado enquanto puder ficar na pausa, com os pulmões vazios, precisando respirar. Desfaz tudo isso e respira. Quando voltar, vê como sente a língua, a boca, a garganta e também agora a área dos olhos. Relaxa os olhos. Tenta perceber a luminosidade que passa pelas pálpebras fechadas. Se essa posição vai se tornando desconfortável, você pode apoiar as mãos no chão, tirar um pouco do peso do quadril sobre os pés. Mais uma vez, agora a fixação do olhar vai ser no ponto entre as sobrancelhas. Então, inspira profundo, solta todo o ar, língua para fora. Olhar no ponto entre as sobrancelhas e fica até ter que respirar de novo. E quando tiver que respirar, desfaz tudo isso, relaxe. Relaxa a língua, a boca, a garganta, os olhos. Desfaz essa postura. Faremos Bhadrasana. Unindo as plantas dos pés. Os joelhos separados, caem para os lados. E aí você vai ver se você segura nos dedos dos pés, no peito dos pés, nos tornozelos, nas pernas. O que vai determinar isso é a sua posição da coluna. Então, como você pode manter a sua coluna ereta? Né? Como manter a coluna ereta? Às vezes é com os pés um pouco mais distantes do quadril, às vezes é com os pés um pouco mais próximos do quadril. Os ombros descem. Deixa o peito aberto, não deixa os ombros serem puxados lá para frente, não. Encaixa bem os ombros, encaixa bem as escápulas.
o topo da cabeça lá para o teto. Aprofunda a sua respiração. Vai tentando sentir direções internas. Essa é a nossa primeira postura ereta, onde a gente está trabalhando com esses fluxos da respiração. Até agora a gente estava na posição horizontal. Agora a gente está na posição vertical e isso muda as coisas. Então, quando você inspira, o seu diafragma desce, ele empurra as vísceras lá para baixo, ele cria uma pressão lá para baixo. Talvez você possa sentir essa pressão na região do abdômen, na região da pelve. Quando o diafragma desce, ele está inserido na coluna, ele puxa um pouquinho a sua coluna para baixo, enquanto as costelas puxam um pouco a sua coluna para cima. Isso cria uma natural, né, durante a inspiração, uma natural descompressão. Então, naturalmente, quando você inspira, você ganha um pouquinho de altura. E naturalmente, quando você expira, você perde um pouquinho de altura. Por consequência dos movimentos do diafragma, das costelas e das inserções do diafragma e das costelas na coluna. Mas a gente vai tentar mudar um pouco essa dinâmica. Então você inspira e cresce, e solta o ar e não perde a altura. E a cada inspiração você tenta crescer um pouquinho mais, empurra os isquios contra o chão, o topo da cabeça lá para o teto. E solta o ar e não perde essa altura, não decresce. Faz isso umas 3 ou 4 respirações e fica. E depois, então, a hora que você fica e sustenta essa altura conquistada, percebe como ficou a região do seu assoalho pélvico, lá em torno da região anal, lá em torno da região genital, lá em torno do seu umbigo. O que aconteceu com tudo isso, com todas essas contrações que a gente vinha fazendo? Vê se elas aconteceram de forma espontânea. Desfaz. Coloca os pés mais para frente, ainda unidos, mais distantes do quadril. E aí você vai fazendo uma inclinação do tronco lá para frente, como quem leva a testa na direção dos calcanhares. A gente faz isso para relaxar as costas. Não precisa exagerar no alongamento. Desfaz, volta, vem para sua postura de meditação, da melhor forma que você puder. Pode ser com a almofada, pode ser na cadeira, pode ser cruzando as pernas, pode ser colocando um pé sobre a coxa contrária, enfim, várias formas, né? O que nos importa agora é que seja a mais confortável possível, mantendo e preservando a coluna firmemente ereta. Então não deixa a postura se arredondar lá para trás, tá? Não perde o prumo da coluna, mantenha a sua coluna ereta, como se tivesse um fiozinho te puxando lá para cima. Então, de novo, aprofunda a sua respiração.
Vai percebendo que nas inspirações você naturalmente cresce um pouquinho. E se você não fizer nada, nas expirações você naturalmente encurta. Micromovimentos, mas dá para sentir. Então você inspira e cresce. Na hora de soltar o ar, não decresce. E vai percebendo o que vai acontecendo lá na região do assoalho pélvico e no umbigo, na região do abdômen. Inspire, cresce, solta o ar, não decresce, sustenta essa altura. Faz isso por algumas respirações. E depois de algumas, 4 ou 5, você fica onde chegou. E vê se naturalmente, espontaneamente, seu assoalho pélvico foi recrutado. Vê se naturalmente o seu assoalho pélvico foi elevado, se há uma certa tendência de puxar a região anal para cima, a região genital para cima. Se há uma firmeza natural e espontânea dessa região, sem que você precise exatamente se preocupar em fazer uma contração a partir daí. Essa contração nasceu da sua tentativa de ganhar altura. Então desfaz isso. Relaxa isso. Assim nasceu espontaneamente Mula Bandha. Assim nasceu espontaneamente um princípio de Uddiyana Bandha, que a gente vai tentar replicar agora. Então mantenha a sua respiração um pouco mais aprofundada. E aí a gente vai construir isso, subindo com a região anal, como quem puxa o canal do reto lá para cima. Mas você não quer apertar, você quer empurrar para cima, subir. O mesmo com a região do períneo. E vai tentando sentir assim alguns centímetros para dentro, para cima, não só lá na superfície. E o mesmo com a região genital. Quando chega na região genital, você já está perto do osso púbico, perto da parte baixa do abdômen. Talvez perceba a parede inferior do abdômen indo um pouco para dentro e para cima. Puxa um pouquinho dessa raiz do umbigo, lá na direção da coluna. Mantenha sua respiração. Torna essas contrações lá do abdômen do assoalho pélvico móveis o suficiente para que elas possam se dinamizar com a respiração. Elas criam uma resistência para a respiração, mas elas ainda têm um pulso. Expansão e retração. Não frouxo, não solto, largado. Mas você sente que tem uma tensão ali, uma resistência. Mas ela se expande um pouquinho como um elástico resistente e volta. Não como um elástico frouxo, mas como um elástico resistente. Mas um elástico. Nossas estruturas elásticas. Nosso assoalho pélvico, ele é muito composto por faces, que são essas estruturas idealmente elásticas, né? Que às vezes vão perdendo sua elasticidade. Então relaxa tudo isso. Tenta não perder o prumo da sua postura e vai tentando pesar o mínimo possível sobre o chão. Então,
A gente vai fazer um outro mudra, chamado Kaki mudra. Kaki é o corvo, então é o mudra do bico do corvo. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma inspiração pela boca, fazendo um bico. Esse bico não é muito aberto, não é uma boca muito aberta, é uma boca bem estreita, como se você tivesse assim com um canudinho bem estreito na boca. Passa bem pouquinho ar. Então você tem que fazer um pouco de força para chupar o ar para dentro. É como se você estivesse sugando um líquido espesso por um canudinho estreito. Tem que fazer um pouco de força de sucção. Então você vai sugar assim por alguns segundos, talvez 3, 4, 5 segundos, e depois você vai abrir a boca e deixar o ar entrar mais. Senão você vai sentir falta de ar em algum momento. E soltar o ar pelo nariz, tá? Então você vai sugar pelo canudinho alguns segundos, depois abre, deixa o ar entrar, e solta o ar pelo nariz. Mas o que nos interessa com isso? É essa força de sucção que a gente precisa fazer durante esses primeiros segundos. Esse é o momento mais importante da técnica. Então tem uma força de sucção. Agora a questão é, faz como se esse canudinho, como se a boca desse canudinho estivesse lá na região anal. E você vai tentando sugar, como se sugasse o próprio ar pela região anal. É claro que não é o ar, né? Mas talvez depois de algumas repetições venha uma sensação de que você suga alguma coisa por lá. São esses elementos mais sutis da respiração. Esse outro tipo de ar, que o yoga chama de prana. Então faz como se você sugasse alguma coisa lá da região anal, como se sugasse agora esse canudinho lá da região genital, pelo canal da uretra. Naturalmente vai acontecendo também uma elevação, um recolhimento e um redirecionamento. E quando soltar o ar da próxima vez, para com o Kaki Mudra e a gente vai fazer uma respiração onde o ar passa pelo topo das narinas, na região olfativa. Então você inspira como se cheirasse o ar que entra, como se quisesse sentir as partículas de olfato do ar que entra, delicadamente, e também do ar que sai. Então você direciona o fluxo da sua respiração para o topo das narinas. E a gente faz isso naturalmente quando a gente vai querer sentir o cheiro de alguma coisa. O cheiro de uma flor, por exemplo. Você pode até colocar os seus dedos e tentar sentir o cheiro dos seus dedos. E deixar que essa respiração que se direciona para cima, mais verticalizada na direção do topo das narinas, também verticalize o seu tronco, verticalize a sua postura. Vai se deixando puxar, como se a sua coluna fosse sendo puxada pelo ar que se move lá para cima das narinas.
Vai deixando a respiração menos longa, menos profunda. Não perde ainda o contato com a região olfativa. Procura ficar perto também dos olhos. Tentar reconhecer a luminosidade que passa pelas pálpebras fechadas. Coloca suas mãos em concha em volta dos olhos. Lentamente você vai tirando, reconhecendo essa luminosidade, lentamente piscando, abrindo os olhos. E assim a gente vai concluindo essa nossa prática de hoje. Então eu espero que, na prática, tenha sido possível sentir, né, o deslocamento da respiração de acordo com essas técnicas, bandas e mudras, né, contrações, elevações, manipulações de algumas áreas do corpo. Não são quaisquer áreas do corpo, né? São manipulações de áreas do corpo que estão ali muito perto da respiração. E isso causa um deslocamento, isso causa um redirecionamento, uma alteração de sentido, de fluxo, né? De baixo para cima. Era lá por baixo que a gente vinha. E na hora de tentar crescer com a coluna, espontaneamente acontecia essa contração, sem ter que fazer a contração em si. Ela acontece espontaneamente, né? Então já são quase 8 horas, falta um minutinho. Quem precisar sair, fica à vontade. Eu vou deixar todos os dias dessa semana, depois da prática, um tempo para a gente poder esclarecer possíveis questões e ouvir também relatos, comentários, tá? Quem quiser ficar, fica aí. Quem precisar sair, sai. Se quiser sair e depois me mandar seus comentários, também serão muito bem recebidos. Nos vemos amanhã. Muito obrigado. Um grande beijo. Débora. Olá, professor. Bom, é a primeira vez que eu tô aqui. É, Bem-vinda. Obrigada. Não Tô veio adorando ontem, as então. aulas. Vim Ah, tá ontem, bom. vim Ótimo. ontem. Primeira vez que eu faço suas aulas. Legal. Apesar que com quem eu fiz a formação é discípula do seu pai, a Legal. Ótimo. Marta Jorge, né? Mas enfim, Diga. é, nunca fiz um estudo tão aprofundado de pranayama, né? Bandas e mudras. E, mas assim, o que eu gostaria de perguntar são duas coisas. Primeiro, é natural quando a gente, por exemplo, principalmente nessa última parte da prática, em que a concentração veio mais para a região central aqui da testa, e sim, a gente sentiu uma pressão e algo que parece que dá um start, assim, uma expandida no Uhum. centro. É, quer fazer outra pergunta já também? Quero. Eu quero saber sobre as aulas, se elas fazem parte do programa regular, né? Ou se é um curso específico Ah, tá bom. de pranayama, Ótimo. enfim. Então tá. Bom, primeira coisa, então, essas sensações que nos acontecem, né? E é muito difícil responder assim com é normal ou não é normal, porque eu acho que hoje em dia o nosso normal é não sentir nada, né? Então, quando a gente passa a sentir alguma coisa, já é alguma coisa um pouco fora do normal. Mas eu vejo com bons olhos, desde que sejam sensações concretas,
e não, assim, de certa forma, imaginações ou induções. Por que que eu falo isso? Porque fala-se muito, por exemplo, do terceiro olho, né? E aí isso cria uma imagem, isso cria uma fantasia, isso cria um desejo por sentir. Às vezes esse desejo por sentir nos faz sentir, ou às vezes esse desejo por sentir nos cria uma falsa ideia. Enfim, estou falando tudo isso para compor um pouco a sua questão, mas existem sensações, né? Essas áreas que foram chamadas de chakras, né, ou algumas áreas sensíveis do corpo, elas não são à toa, elas são de fato áreas onde a gente tem uma sensibilidade um pouco mais apurada, né, onde existem, assim, algumas pessoas vão dizer que existem couraças nessa região, outras pessoas vão dizer que existe uma relação com as glândulas, outras pessoas vão dizer que Uhum, existem diversas formas de pensar isso, né? Mas o fato é que a gente pode sentir, sim, essas áreas, e que se a gente se concentra como a gente está se concentrando e de uma forma diferente do dia a dia, onde a gente não dá muita bola para isso, mas para se concentrar nessas coisas e fica um pouco aí, é muito provável que vá surgir alguma sensação que não nos aparece normalmente, né? A gente pode fazer isso aqui nessa região, a gente pode fazer isso nas mãos. Eu não fiz ainda nessa semana, mas eu, por muitas vezes, comecei com as sensações das mãos e você vai vendo que aparecem coisas que estão sempre aí, mas que nunca foram percebidas, né? Então é provável que essas coisas estejam aí. Algumas a gente estimula com a técnica, estimula com a posição dos olhos, muda. Quando volta, isso produzia um efeito. E aí esse efeito ele é percebido por meio de sensações. É assim que a gente se relaciona com o nosso corpo, né? Cria uma técnica, essa técnica produz um efeito, esse efeito pode ser sentido, porque o nosso corpo é todo sensível, né? Tem, assim, sensibilidade à vontade. O que que falta? Falta conectar a nossa presença. E quando essa presença se engata e se conecta, a gente sente. Ah, e certo. sobre o programa. É as duas coisas ao mesmo tempo, na verdade, porque os meus programas regulares, eles têm temas, então eles acabam se transformando numa espécie de um curso. Mas eu não sei se eu gosto muito de chamar de um curso. É uma coisa mais extensiva mesmo. Ele é um programa. A cada semestre esses temas mudam, né? Porque eles mudam de acordo assim com o que se constrói junto com o grupo, mudam de acordo com as minhas próprias buscas, mas eu não sei se eu chamaria de um curso porque não dá para fazer tudo, não dá para estar todos os dias, né? Assim, então é, é uma coisa que você vai fazendo à medida daquilo que é possível dentro das suas condições. Então ele é um programa que tem muitas muitas aulas, justamente para a gente ir fazendo as coisas aos poucos. Então, ele é uma prática regular, ele vai incluir posturas, ele vai incluir alongamentos, vai incluir coisas importantes de fazer com o corpo para a nossa saúde mesmo, mobilidade, e vai incluir essas práticas de pranayamas, da respiração, né? Nossa Senhora. Ops, pronto. Bom, Débora, acho que é isso. Tá Ele é as certo, duas coisas ao mesmo obrigada. tempo, tá? Valeu, professor. Obrigado. Obrigada. Soraya. Ah, achei que estava bloqueado o áudio. Bom dia. Bom dia. É, hoje, para mim, foi interessante perceber algo que é uma sutileza da diferença entre os mudras e os bandhas. Hum, E como, e como um puxa o outro, assim, né? Quando você faz um, parece que o outro já vem vindo junto, assim, né? E, que diferenças você encontrou, então, com... então, no Yoga Mudra, eu sinto que o umbigo ele impulsiona a, o, o fechamento dos esfíncteres. Então, como se eu fosse empurrando, né, um umbigo para dentro, fazendo uma leve contração,
e naturalmente os esfíncteres já vão também se devagar, assim, é como um ciclo, assim, né? O umbigo vai indo e Uhum. aí os esfíncteres vão fechando, Sim. né? E nos bandhas, como, né, é o contrário, né? Você vai puxando lá da raiz e aí o umbigo já vai também se reposicionando, né? E isso eu ainda não sei, para mim é uma sutileza, assim, né? De perceber que eles não conseguem fazer um só, o outro só, parece que eles acabam saindo juntos, mas sempre tem um que vai puxar, né? Assim, sempre Isso. tem um que vai dar o Exatamente. start de início, né? Aham. Então, eu achei muito bacana isso, assim, fundamental, assim, né? Para a gente poder até Muito bom. orientar quando também se está conduzindo uma prática, né? Então, e outra coisa que é interessante que a colega falou, essa colega nova que entrou, que durante o CAC Mudra, eu achei até, falei, será que ele orientou ou será que eu estou fazendo por minha própria orientação, né? Quando eu faz o CAC, né, rapidinho também, porque o CAC Mudra também para mim tem essa coisa de fazer mais lento, fazer mais rápido, é diferente, né? Uhum. E aí vem toda a atenção para cá já. Tipo, você faz back mudra, tipo, a atenção vem naturalmente para esse ponto, né? Uhum. E aí eu fiquei observando isso, assim, essa relação assim de um pulso aqui, um pulso aqui, um pulso aqui, um pulso aqui, né? Um pulso na, é, que vem pela respiração da boca, mas que ele vai lá nos esfíncteres, né? E aí já reverbera aqui no centro da Isso. testa. Então, Legal. é isso, assim, e me senti, É, assim, são algo bons potente. comentários. Legal, obrigado. São bons comentários, assim, para a gente pensar um pouco nessa relação entre o que o yoga chama de prana e manas, né? Assim, essas sensações da respiração e a mente. Então, a nossa atenção vai. Por que que a nossa atenção vai? Porque existe uma relação que o yoga descobriu lá muito tempo atrás, né? Porque onde vai a sua sensação e as sensações principais, elas vêm por esses movimentos causados por essas técnicas, né? Bandas e mudras e a respiração. Para onde essa sensação é levada, se ela é, né, assim, intensa o suficiente, a nossa atenção vai para lá junto, né? E, e é interessante também pensar assim como um detalhamento, né? O Dr. Boli dizia que os bandas, assim, é uma coisa assim, para a gente pensar num rigor, né, mais técnico. Se a gente for entrar num rigor mais técnico, os bandas, propriamente ditos, eles são técnicas que se faz com a respiração suspensa. São técnicas que são feitas na pausa respiratória, ou com os pulmões cheios ou com os pulmões vazios. Os mudras são técnicas que se fazem com a respiração contínua. A gente nem sempre usa isso. Eu falo mula bandha, às vezes com a respiração contínua, até porque eu nunca ouvi falar mula mudra, né? Mas talvez assim nessa linguagem do Dr. Boli, nessa forma que é sempre muito interessante, instigante de pensar, o que a gente acaba fazendo é uma espécie de um mula mudra, porque a respiração está contínua ali. Então, produzir esses fluxos e essas contrações, o Uddiyana Mudra, né, que é muito pouco conhecido, o Tadagi Mudra sendo feito com a respiração contínua, né? É, essas coisas elas são muito interessantes porque a respiração está acontecendo e ela está sendo redirecionada. É diferente de quando você faz uma pausa e cria a contração, porque isso vai mudar enfim, todo um jogo de pressões ali dentro. Mas enquanto a respiração está contínua, isso é muito interessante. E aí ele dizia mais ainda, que isso é muito interessante porque você pode sustentar por um longo tempo. A pausa, você vai ficar ali por alguns segundos. Com a respiração contínua, você vai poder sustentar isso por um longo tempo. E aí você vai podendo refinar o direcionamento de cada uma dessas técnicas e dos efeitos que isso produz na respiração. Então, tudo isso é, assim,
extenso, né? A gente está fazendo hoje uma espécie de uma apresentação. É difícil colocar tudo numa prática, Hum. mas é por aí que a gente vai refinando as técnicas. Eu Obrigado. queria fazer só mais uma colocação pequena, no Tadag Mudra, também fazer o Tadag Mudra com a respiração contínua também foi bastante diferente para mim hoje, mas quando eu fiz ele na pausa, primeiramente, foi, nossa, eu senti tipo assim, parecia que as vísceras estavam doloridas, assim, É, sabe? A região do estômago. Daí eu isso. falei, nossa, parece que. Daí, essa semana, ontem eu finalizei mudança de casa. Daí eu falei, nossa, você comeu super mal, ontem comeu pão, há 2 dias comendo muito trigo. E aí, na hora me veio assim, eu fiz o tadag com a pausa, veio essa dor no meu estômago. Daí eu falei, nossa, melhora a sua alimentação, sabe? Tipo assim, e deu para sentir bem forte as vísceras. E É aí, com a isso mesmo. respiração contínua, foi mais suave, mas daí na pausa parece que foi um pouco mais intenso. Então, eles também, essa intensidade que a pausa provoca, né, e a permanência, e a respiração contínua, você vai sentindo um pouco mais suave, assim, a mesma sensação, só que mais suave. Isso. É isso. Grata. Obrigado, Bom Soraya. dia. A Gersina faz um comentário, né? Em alguns desses mudras, sobretudo abdominal, não consigo respirar, eu fico em estado de apneia. Não é isso que a gente está querendo, tá? A gente está querendo encontrar um meio de manter a técnica, o mudra e a respiração. Então, talvez esteja fazendo com muita força. Aí é um problema. Um dia desse sai um post, não faça mula banda, né? Por que não fazer mula banda? Porque as pessoas fazem errado mula banda, né? E aí fazem e mantêm uma contração exagerada e aí isso vai dar problemas na hora que essa pessoa quer ter um parto normal e não consegue, porque o assoalho pélvico está muito enrijecido. Mas aí a culpa não é do mula banda, a culpa é da forma como a gente faz isso. Porque assim, fazendo da forma como a gente procurou fazer hoje, onde ele acontece quase espontaneamente, onde ele é uma consequência natural da nosso tracionamento na coluna, onde ele é uma coisa participativa da respiração que ainda tem uma dinâmica, tem um jogo, tem um movimento. Isso não vai criar uma hipertrofia, né? Então a gente também não está querendo contrair o abdômen como se estivesse fazendo um exercício abdominal e a nossa respiração se interrompe. Não é isso, né? Não é isso. É uma coisa que pode ser sustentada e que pode ter uma harmonia no corpo e a respiração está ali acontecendo, o abdômen está firme, o assoalho pélvico está um pouco puxado para cima, mas isso ainda pulsa. Porque o pulso nos interessa, tá? Maria. Oi, tudo bem? Oi. Bom dia. Muito bom. Na verdade, você respondeu a minha pergunta. Eu queria entender, porque eu já tive várias orientações, né, da ativação dos bandas, a intensidade que a gente traz, né, nessa contração. E aí eu fiz várias variações hoje, né, uma intensidade bem grande, onde a minha respiração ela foi interrompida. E eu fui tentando trabalhar essa contração naquele ponto que eu sinto esse pulso, né? Isso. É, e daí eu queria entender como que se orienta, assim, se a gente varia essa intensidade da contração, conforme o que a gente está fazendo, se está correto chegar numa intensidade muito grande, porque você respondeu agora, né, fala essa contração que É, fica, né? Então, é eu uma queria ótima entender. pergunta. E sim, a gente varia o tempo inteiro, né? Então, assim, naturalmente a gente acaba variando. Se a gente estiver bem afinados com a respiração, naturalmente isso vai variar o tempo inteiro. Porque na inspiração exige uma certa tensão. Na expiração exige outra, né? Então, se na inspiração a gente naturalmente ganha um certo aspecto de elevação, sustentação, se naturalmente a nossa coluna cresce um pouquinho, eu não preciso de muita intensidade, eu só crio uma pequena resistência ali no assoalho pélvico.
Na expiração, se eu quero reverter uma tendência descendente, né, que o yoga vai chamar de reverter esse fluxo de apana, aí eu quero criar uma tensão um pouquinho mais forte. Então eu contraio um pouquinho mais, né? Mas não é uma contração ali isolada, é uma contração que está querendo empurrar. O efeito da contração do Mula Bandha não é ali no assoalho pélvico, mas é dali para cima, né? Mas o começo da inspiração também é diferente do fim da inspiração, o começo da expiração também é diferente do fim da expiração. Então, assim, a gente está o tempo inteiro assim, numa espécie de afinação dessas cordas desse instrumento, né? Eu mencionei agora o Dr. Bowley e como ele dizia, né, assim, e de fato, se a gente for pegar assim nos textos, o banda, na sua intensidade máxima, ele acontece num momento muito específico, que é a pausa respiratória. Então, ele acontece na sua intensidade maior por um tempo curto, né? Nos outros momentos de uma prática, ele é uma espécie de um princípio de banda, é um direcionamento, é um, é uma atividade, é uma pequena tensão, é alguma coisa ali que vai, né, sendo modulada, mas com intensidades maiores, isso dura poucos segundos e depois precisa modular e precisa saber relaxar depois também tudo isso. Perfeito. Obrigada. Não sei se eu respondi. Não, respondeu. E acho que foi o que eu senti durante a prática, assim, de fazer essas variações. Tive a oportunidade de fazer um workshop com o Cláudio, né, e com a Ana. Ah, ótimo. Enfim, e daí ele traz muito, né, a gente sentir esse pulso, né? Então eu procurei Isso. manter a Esse contração. pulso e esse fluxo dos mudras, né? Assim, essa coisa que a respiração tá aí, o mudra encaixa. O que eu chamo de Mula Bandha, o Cláudio tem uma visão um pouquinho diferente disso, né? Mas o que eu chamo de Mula Bandha é uma coisa que envolve também a região genital, como ele traz muito, né? E essa região do centro do períneo. O Mula Bandha, ele acaba envolvendo tudo isso, né? De uma certa forma. E esses encaixes, assim, que a gente foi procurando fazer na prática de hoje, são encaixes parecidos com esses encaixes que o Cláudio também traduz ali, né, desse Kaki Mudra, é como se a gente quisesse sugar alguma coisa por ali e criar realmente um fluxo de respiração que possa ser ascendente quando inspira, ascendente quando expira, ascendente o tempo inteiro, né? Criar, a gente conseguir criar essa dinâmica onde a respiração é ascendente o tempo inteiro e a nossa respiração e a nossa postura, né, se suspende com isso, se sustenta dessa forma. Maravilhoso, Que bom. obrigada. Adorei. Obrigado. Sabrina. Bom dia, tudo bom, Marcos? Bom dia. Então, eu já tenho acompanhado o teu trabalho, né? Fazia tempo que eu não conseguia fazer aula ao vivo, mas estou lá sempre no YouTube, no Instagram, acompanhando os teus trabalhos de pesquisa. E eu não tenho uma pergunta exatamente, mas uma impressão que me deixou da prática de hoje. Eu vejo a tua condução dentro do yoga como uma desconstrução do que o yoga tem, como o yoga tem sido visto hoje, né? Isso em termos de asana, mas hoje eu senti muito em termos de respiração, porque qual é o foco hoje em dia na maioria das práticas? Respiração abdominal. Inala, abdômen para frente, exala, abdômen para trás. E eu trago isso muito, né, como praticante, né? E aí hoje, quando você dizia ativo o Mula Bandha, o umbigo, e eu ficava assim, gente, olha como muda, como desloca, como vai para outra região, principalmente nas costelas, caixa torácica, que se traz aquela coisa, você não pode respirar na parte de cima, só na parte de baixo. E aí tu vai quebrando essas barreiras dentro da prática, e hoje eu fiquei assim. E aí a menina ali, eu vi o comentário da apneia, né? Em alguns momentos eu trouxe isso, mas como um momento não deixa eu parar aqui e entender como é que funciona. Aí quando eu tinha esse pensamento, eu trancava a respiração. Então, assim, é muito interessante quando tu começa a ter essa visão, o deslocar da tua respiração, e tu fica, cara, é isso.
Na postura da esfinge, né? Sente a respiração na lombar. Eu, não, gente, isso não tem como. Aí você deu aqui, do umbigo, né? Contrai o umbigo, olha só, é muito incrível assim a percepção aí fecha com o poema que você leu lá no início, né? Que você tem que deixar tudo de lado e aí vem para cá e constrói de novo. Então eu já tinha sentido muito isso nas tuas práticas em relação a como se vê o asana hoje em dia, né? E esse resgate que você está oferecendo. E hoje eu senti muito isso na respiração. E foi incrível, É muito adorei. importante isso. Não é fácil, confesso que não foi fácil em Não. muitos momentos, porque a gente tem que quebrar toda essa barreira para mudar a maneira como se vê, né, a respiração dentro de uma prática de yoga. É, É isso. é isso. Isso, obrigado por esse comentário, porque ele é realmente importante e ele é um trabalho de desconstrução difícil, porque eu não sei muito bem como essas coisas entraram, mas elas entraram forte no mundo iógico, né? De que a respiração correta é a respiração abdominal, e você tem que começar embaixo, depois em cima, Isso. e preencher embaixo, e que a melhor respiração é a respiração como a do bebê e tal. Acontece que um bebê, e aí eu dou esse exemplo, um bebê, ele não fica numa postura ereta, um bebê ele fica deitado. Então, quando a gente está deitados e apoiados no chão, no sofá, sei lá onde, na cama, a nossa respiração ela vai ter uma tendência de ser mais abdominal mesmo. Né? É natural, a gente está em repouso. Uma respiração de repouso, ela é uma respiração mais abdominal, e aí está tudo certo com isso. A questão é que quando a gente assume uma condição ereta e a gente precisa sustentar a nossa coluna, aí a gente cria um paradoxo que não funciona, né? Porque a condição ereta, ela exige uma atividade da musculatura do abdômen, uma atividade da musculatura do assoalho pélvico. E aí, se eu vou querer empurrar meu abdômen para fora, eu estou criando uma ação, assim, paradoxal em relação ao eixo, à postura, à sustentação da postura. E, enfim, estou tirando também todo o aspecto dessa construção para o centro e para cima, que é o caminho assim de construção das técnicas do Hatha Yoga, né? Pranayama não se faz com o abdômen relaxado, pranayama se faz com o abdômen sob controle, para que a respiração seja ampla e torácica. Agora, é claro que essa respiração pranayâmica ampla e torácica não tem nada a ver com o que se confunde muitas vezes com essa respiração alta e curta do ansioso, né? Não é isso. Então respirar pelo tórax causa ansiedade? Não, claro que não. Dessa forma lenta, profunda, toda construída, né? Não vai ter nada a ver com ansiedade. Agora, se alguém está numa condição de ansiedade e ela precisa tirar essa respiração alta e curta, a gente vai ensinar a respiração abdominal para ela. Então, essa respiração abdominal tem um sentido, né? De repouso, de relaxamento, de tranquilização. Tem um sentido muito terapêutico. Mas o pranayama não é assim, né? O pranayama não é feito dessa forma. O pranayama não é feito nessas condições. E a gente precisa estabelecer uma outra forma de respirar e quebrar, assim, essa coisa da respiração frouxa do abdômen, né? Não é à toa que os bandas estão atuando justamente aí. Não é à toa que os bandas têm relação com os nossos orifícios, né? Enfim, obrigado por esse comentário. Acho ele super importante. Sandra, Oi, professor, bom dia. bom dia. Ai, quero falar três coisas. Fale. Primeiro, que é incrível mesmo como a sua narrativa leva ao trabalho, como a Sabrina falou mesmo, de desconstrução. É incrível como eu vou no foco da minha atenção e consciência na sua narrativa e vou alcançando exatamente esse lugar que você propõe na sua narrativa. É muito incrível isso. É. Segunda coisa também com relação à respiração, que a Sabrina também trouxe, eu faço também um trabalho de bioenergética, comecei a fazer há pouco tempo por causa de talvez uma má interpretação da respiração. Eu comecei a ficar com muito ar dentro de mim. Hum,
É notório, porque quando eu começo a respirar dentro dos exercícios de yoga, eu sinto falta de espaço para respirar. E lá eu entendi da importância de soltar o ar. E Uhum. talvez entre dentro desse processo de desconstrução também, né, do yoga. Lá eu fui Isso. entendendo a importância de soltar esse ar. Principalmente porque eu também acho que a gente tem uma tendência a entrar em apneia com muita facilidade no nosso dia a dia. Agora, a terceira coisa, isso é uma pergunta mesmo com relação à experiência de hoje. Bem, eu fiquei um bom período, quase um ano, sem práticas diárias de yoga por uma disfunção na articulação do quadril. E agora eu estou retomando, inclusive com um osteopata lá, indicado do grupo do Espaço Rojo. E hoje, quando eu fiz a prática do Kaki Mudra, mas muito claramente, né, eu senti sugando, subindo o assoalho pélvico, todo aquele processo, e isso foi muito incrível. No baixo abdômen, talvez na altura ali do segundo chakra, eu senti uma fibrilação, Hum. uma pulsação muito grande. Sabe? Uma coisa assim como a minha consciência olhando aquilo e aquilo pulsando. E aí eu pensei comigo, será que aquilo estava desvitalizado e está chegando um ar lá, um prana, enfim. Nem sei se isso é questionável, mas do seu ponto de vista, o que seria isso? Um acionamento energético dessa região? Uma vitalização, talvez, pela prática? É difícil dizer, né? Mas é comum a gente ter estagnações, né, em diversas áreas do corpo por diversos motivos. E, e quando a gente, isso pode ser por uma técnica, pode ser por outra, pode ser, sei lá, pode acontecer por diversos caminhos, né? Mas às vezes a gente desfaz uma tensão que estava segurando algo ali, né? E criando estagnação. A estagnação pode acontecer por dois motivos: ou por excesso de frouxidão, né? Falta de tônus, e aí a coisa fica parada ali por falta de motilidade, né? Ou ela pode acontecer por excesso, por um hipertônus que também perde ali um pouco de movimentação. Às vezes, né, uma técnica ou um relaxamento, alguma coisa, ela altera um pouco esse tônus, talvez momentaneamente, e aí alguma coisa passa a se mexer melhor ali, passa a funcionar melhor. Às vezes a gente sente, né? Às vezes a gente pode sentir isso como um fluxo maior na área do coração, quando você descomprime um pouco essa área, ou na região do abdômen, quando você também descomprime um pouco essa área, ou assim, traz de volta movimentos, né? Porque a respiração ela está fazendo isso o tempo inteiro, o diafragma está descendo e tal. Só que quando a gente vai criando essas resistências e dando esses direcionamentos, não sei, talvez a gente tenha ali, né, no seu caso, restabelecido algum movimento que podia estar parado. Pode ser por aí, Tá ótimo. Grata, pode ser por professor. aí. E eu acho muito legal isso que você falou também sobre a questão da expiração, né? Porque, de fato, isso é uma coisa que acontece. E eu acho que a expiração, a gente vai ver isso mais na quinta-feira. A gente tem que construir uma expiração. E aí, Ivaldo Bertazzo tem dois videozinhos curtos que eu vou mandar para vocês nos grupos, que são muito explicativos disso. Onde a expiração, ela não é uma coisa que a gente colapsa, né? Desmonta. Não deveria ser isso. A expiração também não é uma coisa onde a gente faz força para fechar as costelas. Então a gente tem que fazer uma expiração que envolve o assoalho pélvico e o abdômen e que ajuda a empurrar o diafragma mais para cima, e o diafragma, com as costelas ainda um pouquinho abertas, empurra a base dos pulmões, né? E aí isso faz uma expiração que preserva a postura, que preserva a coluna, e não uma respiração que murcha e desvitaliza. Assim a gente consegue ter uma respiração o tempo inteiro, assim, muito afinada com a Uma respiração eficiente, nossa né? postura, eficiente, que traz vitalidade, que não está ali
né? Essa coisa desgastante. É um processo, é um processo. A gente vai vendo isso aos poucos. Na quinta-feira eu vou falar de respiração pranayâmica, que é justamente como tornar a inspiração uma inspiração pranayâmica, que tem a ver com isso que a gente comentou aqui, de não empurrar o abdômen para fora, e como tornar a expiração uma expiração pranayâmica, que tem a ver com não murchar o corpo e fazer da expiração uma coisa ascendente, por mais estranho que possa parecer, né? Ascendente por dentro. Então é isso que a gente vai falar na quinta. Amanhã a gente vai falar de crias, principalmente o Kapalabhati, e enfim, a gente vai compondo. Obrigado. Obrigado pelos comentários. Gente, então, nos vemos amanhã. Estamos de volta. Beijos, muito bom dia. Seguimos juntos.